nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar? Muito obrigado pela receptividade. Louvo a Deus pela vida desta juventude, jovens abençoados e servindo ao Senhor. Ver aqui esta multidão de jovens em uma sexta-feira adorando ao Senhor, isto é motivo de alegria e isso causa um impacto no mundo espiritual que só a eternidade vai revelar. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do meu amigo pastor Anderson. Uma alegria poder estar aqui juntamente com esta igreja abençoada que está sobre a sua direção aqui. Louvo a Deus também pela vida dos meus companheiros que vieram ali do setor 49, atravessaram a cidade, saíram cedo para chegar aqui, hein, varão? É motivo de alegria. Eu já estive aqui uma época, nesta igreja, quando eu cheguei aqui eu lembrei, eu vim aqui, acho que foi num domingo pela manhã, mas pertencia ao setor 10 ali, e foi uma festa naquela manhã. Queridos, eu quero ser fiel ao que os irmãos escolheram para esse trabalho, acerca do assunto escolhido, e é muito pertinente para um trabalho de jovens, para um trabalho como este. Sabemos que Deus já tem usado aqui pregadores, ensinadores da palavra neste evento, e hoje vocês escolheram esse tema, quando Deus fala através do fogo, o céu responde com fogo. E os irmãos já pregaram aqui o tema, né? A irmã que introduziu aqui já fez a encenação que os irmãos fizeram também, a peça aqui, já desmontou o pregador todinho, já pregaram tudo que tinha que pregar. Deus é extraordinário, porque a palavra de Deus ela é inesgotável, né? Eu quero ler um texto na Epístola aos Hebreus, apenas um versículo, como nós vamos falar acerca do tema proposto. Eu quero ler apenas este versículo, que está dentro do assunto que os irmãos escolheram aqui, de 1 Reis, capítulo 18. E eu quero ler a Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 12, e o versículo de número 29, apenas este versículo, 12 e 29, da Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, você vai procurar aí, está logo depois de Gênesis. Você vai encontrar aí a Epístola aos Hebreus, um pouquinho antes do Apocalipse, depois do Gênesis. Todos encontraram, amém? Glória a Deus. Diz assim: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Vamos ler todos juntos? 2, 3 e... porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Queridos, é extraordinário falar acerca deste assunto. Parece ser tão simples, mas ao mesmo tempo ele é muito complexo. Mas primeiro nós precisamos entender o que é e qual o significado e o que representa para nós humanos o fogo. Alguém pode dizer, mas pastor, isso é muito simples, o fogo é algo que você não pode colocar a mão, senão você queima. Mas qual o significado para a nossa sobrevivência? Você sabia que sem o fogo não haveria até mesmo a perpetuação da raça humana? Porque uma das maiores ou a maior descoberta do homem foi o fogo. Porque o fogo, ele é algo que é tratado em toda a história da humanidade.
Então não é por acaso que Deus escolhe a figura do fogo para falar com o homem, porque não há ninguém mais familiarizado com este assunto do que o homem, e não há uma linguagem mais humana para falar com o homem do que usar o fogo. Jesus, nos seus ensinos, ele sempre se utilizou daquilo que as pessoas estavam habituadas. Nas suas parábolas, Jesus não traz nenhum termo, Jesus não traz algo mirabolante que as pessoas não conhecessem para expor as suas parábolas, para expor os seus ensinos em parábolas. Quando Jesus estava passando por algumas terras e ali estava o agricultor lançando a semente da terra, Jesus diz: o reino dos céus é semelhante ao homem que lançou a semente. E aí ele vai trazendo os seus ensinos através daquilo que as pessoas estavam vendo. Quando Jesus, ele está sentado, ou a multidão assentado na relva, no campo, de repente, esperando o ensinamento de Jesus, ele olha para um lírio do campo e diz: olhai para o lírio do campo, que não tecem, que hoje pela manhã ele nasce, à tarde ele morre, mas ele é esbelto, ele é lindo. E aí ele começa a trazer os seus ensinos. Aí de repente ele olha os pássaros voando, ele diz: olha os pássaros, não plantam, não colhem, não recolhem celeiros, mas não lhe falta nada o que comer. Assim, muito mais o nosso Pai, Ele cuida de cada um, mais do que cuida dos pássaros. Se Ele cuida dos pássaros, Ele cuida do homem que é racional. Jesus, ele se utiliza de linguagem simples para expor grandes verdades do reino. Deus, ele também se utiliza da linguagem humana para falar com o homem. Porque se Deus falasse na linguagem do céu para o homem, nós não entenderíamos. Por isso a Bíblia, ela está escrita na nossa língua, traduzida para o nosso idioma, para que nós possamos entender. Deus se comunicava ao homem na linguagem, da forma que o homem pudesse entender o que ele estava falando. Qual é o significado e a utilidade do fogo para a nossa sobrevivência? O fogo, ele é um dos elementos mais transformadores da história da humanidade. Quando o homem descobriu o fogo, a vida humana, ela pôde ter uma garantia de sobrevivência e de longanimidade, ou seja, de ter uma vida longa. Porque o fogo, a partir do fogo, a alimentação do homem ficou melhor. Porque quando se assa ou cozinha a carne, algumas impurezas ou alguma contaminação é eliminado através do fogo. Se o homem pega uma água contaminada e bebê-la da forma que ele coleta aquela água, ele poderia morrer. Mas agora ele tem o fogo, ele ferve a água. E então isso ajuda para a sobrevivência do homem. O fogo, ele também tem algumas particularidades. O fogo, ele era utilizado, e até hoje, para quem acampa, para quem vai para a selva, para a mata, ele precisa do fogo, que é para espantar ou manter longe as feras, os animais selvagens. O fogo, ele também serve para aquecer. Nas noites e dias frios, não adianta o homem ter
um animal, a carne para ele se alimentar, ter a água para ele matar a sua sede, se ele não tem com o que aquecer o corpo? Ele morre da mesma forma, de hipotermia, frio em excesso. Então observe que o fogo, ele tem uma utilidade grande para a nossa vida. O que isso quer dizer para a nossa vida espiritual? O crente que não conhece o fogo, o aquecer do Espírito Santo de Deus, ele é a presa fácil. Ele tem uma vida curta, uma vida débil espiritualmente. Mas é por isso que, se você olhar, no dia de Pentecostes, quando estavam reunidos no cenáculo, esperando de Deus a resposta acerca do Espírito Santo, eles viram línguas repartidas como que de fogo. Não era de fogo, mas eles identificaram que era parecido com línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles e começaram a falar. Então Deus vai se utilizando desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento a figura do fogo. No livro do Êxodo, do capítulo 3, versículo 2, Deus apareceu a Moisés em um pé de sarça. Mas havia algo especial naquela sarça, o fogo. E era um fogo que, ao mesmo tempo, aquecia, mas não queimava a sarça. Logo Moisés percebeu que havia algo de sobrenatural ali. E ele então se aproxima para ver o que estava acontecendo naquele lugar. E uma voz bradou: Deus falou, os céus falou através do fogo que estava na sarça. Moisés, tire as sandálias dos pés, porque esta terra é terra santa. Mas como que era terra santa se Moisés, há poucos instantes antes, ele estava pisando ali? Os animais estavam andando por ali. Mas por que se tornou santo? Porque o santo, aquele que é pura santidade, estava ali. E aonde ele está, aonde ele toca, tudo se torna santo. Por isso, se o fogo de Deus, através do Espírito Santo, descer sobre a tua vida hoje, você se torna santa, você se torna santo, é santificado pela presença do nosso Deus. Era só uma sarça, mas aquele lugar se tornou santo. Deus falando no meio da sarça, onde estava o fogo queimando, mas não consumia a sarça. Sabe o que isso significa? O fogo do Espírito Santo, quando vem sobre a nossa vida, é diferente do fogo que desceu aqui no altar de Elias, na encenação que os irmãos fizeram. Aquele fogo é um fogo consumidor, é um fogo de juízo, é um fogo que destrói. Mas o fogo do Espírito Santo de Deus, ele não te mata, ele não te destrói, ele não te consome, ele te fortalece, ele te torna mais puro, ele te torna mais firme, te torna mais consistente. Sabe por quê? O mesmo fogo que consome a palha é o mesmo fogo que purifica o ouro.
Quando o fogo de Deus ele desce sobre a nossa vida, ele só queima o que não presta, só queima o que é superficial. Vai tirando da nossa vida tudo o que nos atrapalha, vai queimando e vai nos purificando. O ouro, quando ele é colocado no fogo para ser purificado, e ele é extraído do solo, da forma que ele vem bruto, o valor dele é muito pequeno comparado após ele passar pelo fogo. Há uma série aí que eu gostava muito de assistir, hoje não tenho nem tempo, mas A Febre do Ouro. Alguém aqui já assistiu? A Febre do Ouro. Aí você vê eles tirando o ouro da terra, mas se ele pegar aquela, da forma que está, e levar para ser vendido, não tem muito valor, porque tem muita impureza. Mas é ouro, mas tem impureza junto, tem muito ferro, tem outros minérios ali junto, precisa passar pelo fogo. Quando passa pelo fogo, às vezes um monte que é colocado naquela fornalha, só sai uma barrinha desse tamanho, mas é o que é puro, é o que é de mais valioso. O fogo de Deus, quando desce sobre a nossa vida, ele pega o homem grande e diminui. Aquele que pensa que que pode, que tem, que só ele faz, quando o fogo do Espírito desce sobre ele, irmão, ele se sente tão pequeno, ele se sente tão insignificante, porque é isso que o fogo faz na nossa vida. Ele diminui. Até quem teve talvez a infelicidade de ter um ente querido, ou soube de alguém que morreu carbonizado, o ser humano ele diminui quando ele é queimado, porque nós temos muita água no corpo, a carne, os nervos, é queimado e a pessoa, ele diminui. O fogo do Espírito, ele tem esse papel na nossa vida, é de nos diminuir, mas sem tirar a nossa essência, a essência de adorador. O fogo do Espírito, ele desce e vai queimando todas as impurezas. Às vezes, irmão, aquilo que Deus quer nos falar, não está nem nas chamas, mas está na luz que o fogo e a chama mostra, e é que a gente pode ver. Porque às vezes as pessoas estão na igreja, ele vive uma vida de qualquer maneira, ele vive uma vida de qualquer forma, mas de repente o fogo do Espírito pega ele, o fogo do Espírito encontra ele em um culto como este, e ele sai daqui diferente, ele começa a ver as coisas diferentes. Quando antes ele só tinha olhos para criticar, mas quando o fogo do Espírito desceu e iluminou a sua mente, ele começa a ver as coisas boas, ele começa a ver virtude aonde ele não via antes, ele começa a ver graça onde antes ele não via graça, ele começa a ver unção aonde antes ele não via. O fogo do Espírito na nossa vida, ele nos ilumina o nosso caminho, para que a gente possa ver aquilo que está oculto. Moisés, ele olha, acostumado a ver aquela sarça no deserto. Diz alguns historiadores que o fato de sarça pegar fogo era quase que comum, devido ao calor imenso do deserto. Uma sarça se secava e o próprio calor intenso fazia com que a sarça incendiasse do nada. E de repente Moisés olha e diz: é mais uma sarça queimando. Mas aquela sarça, aquele fogo era diferente. Aquele fogo era diferente. O nosso Deus é fogo. E o fogo na Bíblia, ele tem vários significados e sentidos, mas dois deles nós vamos procurar falar aqui aos irmãos. O primeiro é o fogo como juízo. Este nós não queremos para a nossa vida.
o fogo de Deus como juízo, o fogo de Deus como punição, nós não queremos para a nossa vida. Que foi quando o povo de Israel estava no deserto, a caminho da terra de Canaã, diz que Deus olha para Moisés, Moisés clama, e Deus diz: Moisés, vai em paz, porque eu vou enviar o meu anjo para ir diante de vós. Se é um de nós, Moisés pensasse igual nós, glória. Moisés olhou e falou assim: anjo, eu não quero. Se o Senhor não for, eu não vou. E Deus disse: tá bom, Moisés, eu vou, mas de uma forma diferente. Eu vou durante o dia em uma forma de nuvem. Eu vou estar sobre a multidão. E durante a noite, eu estarei presente em forma de coluna de fogo. Você acha que a invenção do ar-condicionado é coisa da era moderna? Deus já tinha inventado lá no Egito, lá na saída, no deserto. Durante o dia, o sol fora da nuvem, 45, 50 graus centígrados. Debaixo da nuvem, 20 graus. E o povo andando. Calango morrendo de queimado no deserto. O povo andando debaixo da nuvem, 20 graus. Clima ambiente. Tranquilo. À noite, o tempo começa a virar. E aquilo que era calor, as camadas de vento, neblina, começa a mudar, e a temperatura ela cai em algumas regiões do deserto até alguns graus abaixo de zero. A sensação térmica é congelante, o vento. Então, conforme o clima ia virando, a nuvem ia mudando, de nuvem para fogo. Fora da nuvem, pessoas morrendo de frio. Debaixo da nuvem, 20 graus. E além do mais, iluminava o caminho para eles andarem à noite. A nuvem tinha o sentido de iluminar o caminho e aquecer o povo. A presença de Deus na nossa vida, ela nos guia e também ela nos aquece. No livro de Números, se não me falha a memória, capítulo 11, diz que em determinado momento, uma multidão se reuniu e falou assim: eu não vou mais andar debaixo dessa nuvem. Moisés acha que pode mandar em tudo, menos em mim. Eu não vou obedecer a Moisés, eu não vou andar debaixo da nuvem. Quer andar debaixo da nuvem? Andem. Eu não quero andar com esse povo, nós vamos andar fora da nuvem. Diz o texto que um grupo de pessoas se afastaram da nuvem, começaram a andar fora da nuvem. Deus orienta Moisés, diz: Moisés, pede para o povo voltar para baixo da nuvem. Pede para o povo voltar para a nuvem. Aí Moisés vai orientar o povo, diz: não, nós vamos permanecer aqui, está bom aqui. Aí Deus diz assim: então Moisés, todos que estiverem fora da nuvem vão morrer. E diz que a terra se abriu e engoliu todos que estavam fora da nuvem. Irmão, às vezes tem pessoas, pastor Anderson, que chega assim: pastor, ora por mim, estou com a cabeça quente. Eu falo: irmão, entra para baixo da nuvem. Pastor, não aguento, minha cabeça parece que vai explodir. É porque você saiu fora da nuvem. Não saia de debaixo da nuvem. Era a ordem de Deus. Sabe por quê, irmão? Aquela nuvem não era só uma nuvem, era a presença de Deus. O que Deus estava dizendo: ninguém consegue sobreviver longe da minha presença. Ninguém consegue viver uma vida dupla no meio da igreja, porque aquele povo era o povo da promessa, era o povo que estava saindo, era o povo da libertação, era o povo do êxodo. Mas tinha pessoas que falam assim: eu estou com esse povo, mas também não estou. Eu estou com eles na hora do milagre, na hora da prova eu estou aqui. E tem gente que é assim na igreja, irmão. Ele só vem no dia de campanha, ele só vem nos congressos, depois ele desaparece. Em muitos lugares é assim. Tem congresso,
Sexta, sábado, domingo. Aí terça, quarta-feira é dia de ensino, sumiu aquela multidão, sumiu aquela alegria, sumiu aquela empolgação, foi tudo embora. Parece que a nuvem se retirou. A nuvem continua. Durante a noite, frio, aquela nuvem ia se transformando em uma coluna de fogo, para aquecer, para iluminar, para que o povo continuasse caminhando. Sabe o que isso quer dizer? Deus não te chamou, Deus não nos chamou para ficarmos parados. Deus nos chamou para andar dia e noite, andarmos dia e noite. Durante o dia, o sol, durante o dia as ameaças, durante o dia as lutas, durante o dia as provações, mas Ele está presente. Lembra que Ele está presente. O salmista disse: para onde fugirei da tua face? Para onde eu irei do teu espírito? Se eu subir aos céus, tu aí estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, até ali o Senhor está também. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ou seja, atravessar os oceanos, não tem para onde fugir da presença de Deus. Você não tem para onde fugir da presença dEle. O salmista disse: Senhor, Tu és a minha sombra à minha direita. Você não consegue fugir da tua sombra. Assim é Deus. Você não consegue fugir da presença dEle. Você não consegue fugir da tua sombra. Você acha que vai fugir de Deus? Se você andar ao meio-dia, você vai andar, a tua sombra anda com você. Se você andar correndo, a tua sombra corre com você. Se você parar, a tua sombra para. Se você dobrar a esquina, a sombra dobra com você. Se você sentar, ela se assenta com você. Você levanta e sai andando, você olha, a sombra está ao teu lado. Assim é Deus dizendo: eu não te largo, não te deixo, eu estou com você 24 horas. À noite, o fogo aquecia, era a presença de Deus. Era Deus falando. E é interessante que aquela nuvem, aquela coluna, andou com aquele povo por 40 anos. Êxodo capítulo 13 diz o seguinte: que Deus não levou o povo pelo caminho mais curto. Foi Deus que levou o povo pelo caminho mais distante. Porque pela geografia daquele lugar, a caminhada era de 30 a 40 dias, no máximo, para eles chegarem em Canaã. Mas eles levaram 40 anos. Sabe por quê? Porque Deus disse: já que eu vou com eles, então eu não quero ficar só 40 dias. Eu vou ficar 40 anos. Agora você observe uma coisa, pastor Anderson: 40 anos aquele povo vendo a nuvem. Irmão, se é um crente pentecostal, igual você, igual nós aqui, assembleanos, você acordar de manhã, olhar assim uma nuvem, saber que é a presença de Deus, irmão, você já acorda falando em línguas. À noite, você está andando, uma coluna de fogo em cima de você, você olhando assim e falando: oh, meu Deus, aqui. E aquele povo, irmão, debaixo da nuvem, murmurando. Debaixo da coluna de fogo, murmurando. Querendo voltar para o Egito. Que tem gente assim, irmão. Pode estar caindo fogo do céu, Jesus batizando com o Espírito Santo, levantando o paralítico, para ele não está bom. Ele não se sente bom, ele não vem aonde ele está. Ele não se sente cômodo, não achou o lugar dele ainda. Agora aquele povo, 40 anos contemplando a presença de Deus de dia e de noite. 40 anos comendo pão do céu. Ainda olhava e sentia saudades do Egito. Então observe uma coisa: que não é porque o fogo de Deus, a presença de Deus, ela está sobre a igreja, que você não vai sentir, jovem, não vai se sentir tentado
não vai se sentir tentada, que você não vai sentir desejo do pecado, não vai sentir desejo do mundo, não vai ter os sentimentos, e tudo isso vai permanecer, mas você tem que olhar e sempre pensar e ter em mente: a presença de Deus está sobre a minha vida, Deus está aqui, Deus está aqui. Sabe o grande problema hoje da igreja, pastor Anderson? É que muitas pessoas nos procuram depois que já aconteceu. Quando está sendo tentado, quando está sendo induzido, fica quieto, fica escondido, fica calado. Depois que aconteceu: pastor Anderson, me ajuda, eu caí. Mas daí não tem mais o que fazer, irmão. Aí é só sofrer as consequências mesmo, é orar, Jesus perdoa, arrependeu, está perdoado, mas a consequência vem. Não tem como, aquilo que você planta, você vai colher. Então, a gente precisa estar atento e sempre consciente de que a presença de Deus está ao nosso lado. A presença de Deus está sempre nos envolvendo. Tenha em mente, quando você entra no teu quarto, a presença de Deus entra com você. Quando você vai ao banheiro, vai ao banho, a presença de Deus está com você. Quando você vai para a faculdade, a presença de Deus está com você. Você sai para a escola, a presença de Deus está sobre você. Você vai para o teu trabalho, a presença de Deus está sobre você. Você vai para a rua, a presença de Deus está sobre você. Você vai para o aniversário da amiga, do amigo, a presença de Deus está sobre você. Você está no meio dos ímpios, no meio dos colegas ímpios, a presença de Deus está sobre você. Você está ali fazendo a diferença. A presença de Deus, em Êxodo, no capítulo 13, 21, fala da coluna de fogo. Em Números, fala da nuvem. Atos 2 e 3, no dia de Pentecoste, que as línguas repartidas como que de fogo desceu sobre os irmãos que estavam esperando. Então, entenda uma coisa, que este fogo é o símbolo da presença de Deus. Este fogo é o que a gente precisa. É a presença de Deus na nossa vida. Mas agora tem um outro fogo, que às vezes é necessário quando a gente vem do mundo, quando aceita Jesus, quando chega, é recém-chegado na igreja, o fogo como um instrumento de purificação. Ele tem o papel de purificar. Em Malaquias capítulo 3, nos versos 2 e 3, diz que Deus purifica o seu povo, como fogo de ourives, removendo as impurezas. Eu disse há poucos dias na igreja, onde nós estamos, e sempre eu friso isso aos irmãos, que o nosso objetivo, quando nós viemos para a igreja, é sair daqui um pouco melhor de quando chegamos. Se a gente chegar aqui e sair pior do que quando chegamos, não valeu a pena. Se você entrar aqui e sair igual quando você chegou, também não valeu a pena. Você tem que melhorar alguma coisa. Se chegou cansado, sai descansado, aliviado. Se chegou carregado, sai daqui leve. Se chegou triste, sai alegre. Se chegou sedento, sai saciado. Se chegou fraco, sai fortalecido. Se chegou calado, com as preocupações, com tantos problemas, com lutas, vai sair daqui de cabeça erguida, glorificando e exaltando o nome do Senhor. 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 7, ele diz que a fé é provada como ouro no fogo, para que ela seja genuína. E aqui, eu já estou caminhando para encerrar. Isaías, o famigerado texto de Isaías capítulo 6, quando Isaías entra no templo para os ofícios cerimoniais do sacrifício e do culto a Deus.
ele entra no templo como sempre ele tinha entrado. Mas ele diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E o seu séquito, as orlas das suas vestimentas enchia todo o templo. E ele diz: e os serafins voavam. Ele diz que os serafins tinham 6 asas. Com 2 eles voavam, com 2 eles cobriam os pés, com 2 eles cobriam o rosto. Mas eles diziam algo, e não diziam para Isaías, e nem se viravam para o trono. Eles diziam, conforme Isaías diz, diziam um para o outro, apontando para o trono: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Isaías, quando começou a ver e ter aquela visão, e diz que a fumaça, ou seja, a glória, começou a tomar aquele ambiente e encheu o lugar. Isaías até então estava só observando, mas de repente ele começa a olhar para dentro dele e diz: eu sou miserável, eu sou um pobre pecador, eu tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Como quem diz: o que será de mim agora? O que vai ser de mim? Eu vou ser consumido agora, porque no meio desta santidade, desta pureza, ele começou a ver a impureza e as imperfeições dele. Mas um serafim, com uma tenaz, um anjo voou, com uma tenaz tirou uma brasa que estava no trono, porque o nosso Deus é fogo. Tirou uma brasa que estava no fogo, no trono, e veio até ele e tocou nos seus lábios. E ele diz: e quando ele tocou nos meus lábios, eu fui purificado. Aqui nós somos um trabalho, temos alguns irmãos, algumas irmãs aqui, mas 80%, 90% aqui é jovens. Embora essas irmãs, irmãos que estão aqui, um dia já foram jovens. O jovem, ele é tentado, como sempre foi tentado. O jovem é a fase que o nosso caráter, é a fase em que a nossa estrutura, ela vai sendo moldada e consolidada. É um momento, é uma fase de muitas dúvidas, é uma fase de muitos dilemas, de muitas dificuldades, mas existe uma saída, sempre existiu um caminho. Há um Deus no trono. Tem serafins, tem querubins, tem arcanjo, tem anjo. E ele pode pegar uma brasa do trono e purificar. Isaías ali identifica-se como os seus lábios. Mas poderia ser a mente, poderia ser o coração. O interessante do texto é você confessar aquilo que te atrapalha de você ter a visão da santidade de Deus. É você confessar, dizendo: Senhor, é isto que me atrapalha, é isto que está me consumindo, é isto que está me destruindo, é isto que está acabando com a minha comunhão contigo.
E nesta noite, o nosso Deus, que é fogo, Ele há de dar ordem aos seus anjos, há de derramar o seu Espírito Santo, para tirar toda a imperfeição, toda a impureza, tudo aquilo que te atrapalha de servir e ter a comunhão com Deus. E a partir de então o fogo, após ser como presença, após ser como purificador da nossa vida espiritual, o fogo, ele também serve para nós poder trabalhar na obra do Senhor. Um crente incendiado pela chama do Espírito Santo, ninguém segura ele, irmão. Um crente incendiado com a chama do Espírito de Deus, ninguém para. Não há pecado, não há tentação que possa tirar um jovem incendiado pela chama do Espírito Santo, tirar ele da presença de Deus. Não. Não. Jeremias diz assim no capítulo 20 do seu livro, verso 9, a palavra de Deus era como fogo ardente no seu coração. Em Lucas 12:49, Jesus disse, eu vim trazer fogo à terra. Ele está se referindo ao avivamento, ele está se referindo à transformação, está se referindo à mudança de vida. Agora, quando o crente, ele tem esta comunhão, ele tem esta intimidade com o fogo do Espírito Santo, ele não tem vergonha de testificar de Jesus, ele não tem vergonha de falar do amor de Jesus, ele não tem vergonha de falar da grandeza ou das grandezas de Deus. O fogo, após ele purificar, após ele capacitar, ele também santifica a nossa vida. Fogo de Deus, em Levítico 9:24 diz, o fogo do altar consumiu o sacrifício, mostrando que Deus aceitou a oferta. No texto de Elias, do capítulo 18 de 1 Reis, quando o fogo desce sobre o altar e consome o sacrifício, quer dizer que Deus estava aceitando e se manifestando e respondendo à oração de Elias, mostrando que Ele é o único Deus, mostrando que Ele é quem está no controle, mostrando que Ele é quem tem o universo na palma da sua mão. E Deus é extraordinário porque aquele desafio de Elias, estava um homem contra 850, ou quase uma nação que estava corrompida. Mas Deus, para mostrar que quando alguém ora, quando alguém busca, com o coração voltado, Ele responde. Não importa qual o tamanho dos desafios que você, jovem, está enfrentando, mas se você clamar, o Deus que responde, Ele irá se manifestar sobre a sua vida. Ninguém consegue conter, ninguém consegue segurar um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Assim como o ouro é refinado no fogo, Deus prova a nossa fé, para que quando Jesus vier, recebamos louvor, glória e honra. 1 de Pedro 1:7, Ele honra a nossa fé. Jovem, talvez você pensou aqui essa noite
em uma palavra que fizesse você pular, você saltar, que houvesse um movimento. Mas Deus, Ele fala no movimento, mas Ele fala também em momentos calmos. A palavra dEle, ela é como fogo, ela é como martelo. Porque eu poderia trazer uma palavra de avivamento, de poder, para você sair daqui, amanhã você não lembrar mais, de que aonde você estiver, a mão dele está sobre você. Amanhã você não lembraria que a presença dele é permanente sobre a sua vida. Mesmo quando aquele colega, quando aquele professor faz pouco caso da tua fé, da tua crença, saiba de uma coisa, que a nuvem está sobre você, que a coluna de fogo está sobre você. Se você recebe essa palavra essa noite, fique de pé. Eu quero orar aqui essa noite, com a permissão do nosso pastor. O nosso Deus é fogo. Ele é um fogo que consome pecado, consome idolatria, consome todas as impurezas da nossa vida e nos torna cada vez mais puros. Quero pedir a ajuda dos músicos aqui. Eu não vou chamar ninguém para vir à frente por questão do espaço, mas aí no banco onde você está, nós vamos cantando aqui e nós vamos orando. Tem alguém aqui essa noite que não é batizado com o Espírito Santo? Tem algum jovem que não é batizado? Levanta a mão assim. Todos são batizados com o Espírito Santo? Tem alguém que não é batizado? Levanta a mão assim. Não é eu que batizo, irmão, é Jesus que batiza. Se Ele quiser batizar, Ele batiza. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Levanta a mão assim, são batizados. Ó, tem uns que não são batizados e nem são também. Então, mas eu quero, nessa noite, enquanto nós vamos cantando aqui, no oceano do Espírito, os irmãos nos ajudem aqui. Você vai fechar os teus olhos. Você é menino com menino, é menina com menina. Você dá a mão para alguém e você vai orar, vai cantar com ele. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Abra a tua boca. Adore o nome de Jesus. Se você puder cantar como se fosse uma oração, cante como se fosse uma oração nesta noite. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Aleluia. Se você é batizado no Espírito Santo, se você é batizada no Espírito Santo, abra a tua boca. Abra a tua boca. Ao Deus da minha vida. Santo Espírito,
de Deus, sem nenhuma explicação. Espírito, se você puder levantar as suas mãos, levante assim. Deixa o Espírito Santo de Deus renovar a tua vida agora. Vem